Mauro Cid foi depor na Polícia Federal pela 7ª vez, a 4ª vez desde a delação. Em resumo, reafirmou o envolvimento de Bolsonaro, de ex-assessores e militares no ensaio golpista do 8 de janeiro de 2023. Recorrendo à pergunta do ator Jimmy Kimmel no Oscar, ele já não deveria estar na prisão? Em entrevista, o ex-vice de Bolsonaro, hoje senador Mourão, disse: Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, é a parte mais fraca nesse processo. É mesmo. Os grandes responsáveis são generais e demais graduados militares, que sabiam da encenação golpista. Vários foram consultados, inclusive no alto comando. Já Mourão diz que estava isolado na vice-presidência da República, que não tinha mais acesso a Bolsonaro desde a escolha de Braga Neto, outro general, como o vice de Bolsonaro, e que, portanto, aspas, não sabia de nada. Traduzindo, Mourão prefere soar como um militar incompetente, que não sabia do que até coturnos e quepes sabiam. O ex-vice e agora senador diz que só há golpe quando tropas são mobilizadas e atacam, donde podem brincar de planejar e atiçar à vontade ataques às sedes dos 3 poderes. Como se fosse assim um passeio dominical pela esplanada dos ministérios. Eventualmente alguém defeca dentro do Supremo Tribunal Federal ou toma posse na cadeira da presidência no Congresso. Como exemplo, Mourão citou uma tentativa de golpe, a de Hugo Chávez contra Carlos Andrés Pérez em 1992, na Venezuela. Não é de se estranhar que tenha esquecido de citar o golpe de militares contra Hugo Chávez em 2002. Com um fantoche então guindado à presidência da República por pouco mais de 30 horas. E por isso conhecido como Pedro Carmona Stanga, o Breve. Breve não foi a ditadura de 64 instalada no Brasil, que se arrastou por 21 anos. A rena pode dar a impressão de que Mourão ainda não havia nascido em 1964. Mas não é isso, ele então já caminhava para os 11 anos. Mourão não tocar no golpe militar de 64 é quase uma delação. Entrega o que escondem nas academias militares. Se os de agora não forem punidos, ao menos os cabeças mais óbvios, imagine que generais, almirantes e brigadeiros terá o Brasil daqui a 2 décadas. Mais 1 ou 2 gerações de militares terão aprendido que vale a pena, como tem sido desde a proclamação da República, seguir no papel de tutores do Brasil. E sempre inimputáveis só eles, os militares. De quando em quando um golpe ou um ensaio, uma encenação, na busca do já contado na história real. Poder. E, como ninguém é de ferro, negócios, negociatas. Depois, sempre arrancar uma anistia, décadas de orgulho nas academias e nos quartéis e vergonha temporária nas ruas. Some-se a essa tragédia secular outra aliada já a caminho. A teocracia. A Constituição do Brasil determina que o Estado é laico. Princípio já desconsiderado, com crucifixos sendo exibidos em sedes dos poderes, tais como o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que decidiu não ver como escolha de uma entre tantas vertentes religiosas o Cristo crucificado na parede do plenário da Corte. O coração de um poder público, exatamente o judiciário, a justiça. Sendo assim, o que podem dizer e fazer quando num comício é feita essa ameaça? Sim, por um bom tempo nós fomos negligentes, sim, ao ponto de falarmos que não poderiam misturar política com religião. Ameaça de claríssimo significado contra a separação entre Estado e religião. Daqui a alguns anos não digam que não sabiam, como só tardiamente diriam do Messias Bolsonaro, e de militares juntos, cúmplices no golpismo de extrema-direita. Não finjam, porque será tarde demais, que não entenderam o que sempre foi claríssimo. Desde há décadas, entre outras, a ascensão das bancadas BB, Bíblia e Bala, valendo-se do uso de concessões do Estado,
concessões de meios de comunicação de massa, emissoras de rádio e de TV. Concessões dos governos todos que se acovardaram ao conceder e não fiscalizar, não impedir o uso ilegal para chantagens dos meios de comunicação de massa. As emissoras de rádio e TV, que, à parte internet, falam com o país inteiro. Concessões públicas tornadas púlpitos e palanques. Deem uma zapeada nas emissoras de TV abertas e nas emissoras de rádio país afora. É um escândalo quando não são comerciantes da fé, são cafetões da violência faturando em nome do combate à violência. Sim, há exceções, mas nada mais do que isso. Exceções. Disso se alimentam e se retroalimentam os centrões. Ajuntamentos que a cada averiguação, a cada mandato, encontra tanto currículos quanto prontuários. Confiram no site Congresso em Foco. Por isso a chantagem inevitável a cada presidente no turno, seja quem for. Por isso tamanho assalto aos cofres públicos como assistimos há pouco, com 53,9 bilhões de reais torrados num orçamento secreto. Dinheiro público embolsado e quase nada se soube. Por quem foi embolsado? E para quê? Onde estavam os ministérios públicos estaduais e o federal? Por que um consórcio de imprensa, como se viu na epidemia, não apurou aquele escândalo país afora? Por que os ministérios públicos ao menos não sortearam para fiscalizar uma obra aqui, outra obra ali? Por razões como essa, subtração de poderes e chantagem, 7 ministérios de Lula, alguns estratégicos como saúde, justiça e integração, têm 30% das verbas de aplicação não obrigatória controladas pelo Congresso. A Câmara dos Deputados, por exemplo, presidida pelo notório Arthur Lira, indica um Nicolinha para presidir a Comissão de Educação. Nicolinha, um deputado federal que se porta como um moleque dado a cafajestadas em plenário. Ou uma certa Carol de Tone para presidir a importantíssima Comissão de Constituição e Justiça. E Alberto Fraga, da bancada da bala, para presidir a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Isso não é folclórico como pode soar a princípio. Como há uma década não foi folclórico Marco Infeliciano assumindo a Comissão de Direitos Humanos e da Comissão de Direitos Humanos fazendo púlpito para a imoralidade holística do Messias Bolsonaro. O que agora se vê na Câmara sendo reativada, sendo realimentada é a escalada fascista. Até quando seguirão fingindo que Arthur Lira não é o que é? Entre os verde e amarelos, muitos e muitas fingem querer moralidade, modernidade. É só fingimento. Mesmo quando, tardiamente, ficou claro que votaram em suspeitos por crimes vários, fingiram não saber, não enxergar os fatos. No Código Penal, a tal rachadinha atende pelo crime de peculato, uso indevido de bens ou dinheiro público. Quando expostos os milicianos e suas conexões, fingiram seguir não enxergando. Diante do fato de que acusados e até um condenado por assassinato tiveram mãe, filha e mulher empregadas pela família, fingiram desconhecer, não ver. Continuaram mesmo quando souberam. Desvio de milhões em dinheiro público para construir a fortuna da família do Messias escolhido. Afinal, disseram para si mesmos, política é assim mesmo. O mesmo também entre os ditos liberais e de grandes porções no topo da pirâmide. Não só das classes médias ou mesmo pobres. Com medo das sombras, como flagrou a última pesquisa Genial Quest. 43% dos que votaram em Bolsonaro no segundo turno acreditam que passaram a ter menor importância no Brasil nos últimos 20 anos. Como que se perguntando, quem são esses pobres que estão aí vindo tomar o meu lugar? Notórios e notórias picaretas se anunciam publicamente de Deus, de Jesus. Já começam pecando a usar o santo nome em vão, ou para ganhar dinheiro.
Como os vendilhões que, reza a Bíblia, Jesus expulsou do templo. Quem de fato tem fé, respeita Deus, Jesus, as religiões todas. Não faz disso um comércio escancarado, esse que se enjoa de ver. E não usa Deus, Jesus ou demais deidades como cabos eleitorais. Muito menos para arrancar menos, ou se possível, nenhum imposto. Pior ainda quando aliados em instituições onde dezenas, quando não centenas, são suspeitos ou acusados por crimes. Vide parlamentos vários, com fortunas que não resistem a uma investigação. Isso se houvesse coragem em toda a devida extensão. Não faz de conta à espera do dia e hora de expor o já exposto. Tantos e tantas fingem ser liberais quando vivem do Estado que atacam enquanto mamam. Mas voltando ao Oscar, ele já não deveria estar na prisão? O que pensa a respeito o Messi?